E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Estamos juntos em mais um vídeo preparatório para as eleições 2020, as eleições municipais eleitorais do ano que vem, onde nós vamos eleger novos prefeitos e novos vereadores. No nosso vídeo de hoje, preparatório de direito eleitoral, nós vamos abordar sobre a captação ilícita de sufrágio, que está contida lá na Lei das Eleições, no artigo 41A. O que nós precisamos compreender em relação à captação ilícita de sufrágio? Primeiro, captar votos de forma ilícita. Como que isso é visto pela legislação eleitoral? De uma forma conceitual, quando eu falo de captação ilícita, eu estou abordando toda compra, toda promessa, tentativa, insinuação de compra de voto com pagamento estipulado, aí nesse caso em espécie, dinheiro, ou bem ou vantagem pessoal. Então, o que é vedado pela legislação é essa compra de voto. Nós vamos observar aqui que para configurar captação ilícita de sufrágio existe um intervalo no período eleitoral para que isso seja configurado, né? A gente sabe que se ocorrer, por exemplo, a gente vai observar que a captação ilícita de sufrágio ela vai ser aquela conduta que vai ser verificada desde o registro da candidatura até o dia da eleição. Mas isso não significa que, havendo essa conduta de compra de voto antes do registro, poderia, por exemplo, configurar corrupção eleitoral. Então, não ficaria de fora das sanções que são previstas pela legislação. Então, toda aquela conduta do candidato em comprar o voto do eleitor, e é importante que nós entendamos que essa conduta de compra de voto, ela precisa observar as previsões do artigo 41A da Lei das Eleições. Qual que é o bem jurídico tutelado aqui? O bem jurídico tutelado é a preservação da vontade livre do eleitor. O eleitor ele tem o direito de escolher quem ele quiser para o cargo de prefeito, vereador, deputado federal, estadual, presidente, governador. É importante que seja garantida essa liberdade de voto, essa liberdade do eleitor em relação à sua escolha. Então, eu não posso ter nenhuma conduta externa que faça com que ele vote em determinado candidato X, porque houve ali um oferecimento de uma vantagem pessoal, de um bem, de um pagamento, que é o mais comum. Olha só o artigo 41A, então. Constitui captação de sufrágio o candidato doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor com o fim de obter-lhe o voto, então esse é o objetivo primordial, bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou função pública. Então mesmo até aquela promessa, olha, vote em mim que se eu for eleito você vai exercer tal função, né? Você vai exercer tal emprego. Até mesmo essa conduta ela é vedada. Desde o registro da candidatura, lembrando que o prazo final para registro é até às 19 horas do dia 15 de agosto do ano eleitoral. Então, desde o registro até o dia da eleição, inclusive, sob pena de multa e cassação do registro ou do diploma. Então, olha a gravidade aqui. E vai seguir o rito, o procedimento previsto na Lei das Inelegibilidades, lá no artigo 22, que vai abordar para nós sobre a ação de investigação judicial eleitoral. Outras informações relevantes. Para que nós possamos configurar essa conduta ilícita, o parágrafo 1º do artigo 41A diz que será desnecessário o pedido explícito de votos, bastando a evidência do dolo, a intenção consistente no especial fim de agir. Então, por exemplo, eu entrego um presente para o eleitor, não peço explicitamente o voto dele, mas coloco uma mensagem nesse presente. Conte comigo, conto com você. Essas expressões de forma implícita também podem configurar a captação ilícita de sufrágio. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, tá?
Essas sanções elas serão aplicadas contra quem praticar atos de violência ou grave ameaça à pessoa com o fim de obter-lhe o voto. Né? Então, veja que nós temos aqui uma situação até mais gravosa. Né? Eu estou usando de violência ou ameaçando o eleitor para que ele vote em mim. A representação contra as condutas poderá ser ajuizada até a data da diplomação. Então, olha que nós temos o termo final da possibilidade de representação quanto à captação ilícita, e o prazo de recurso contra as decisões proferidas será de 3 dias, a contar da data da publicação do julgamento no Diário Oficial. Então, muito cuidado. A captação ilícita de sufrágio, apesar que nós temos hoje uma fiscalização maior em relação a isso, mecanismos que são possibilitados aos cidadãos para que fiscalizem as condutas dos candidatos, é importante que nós tenhamos muito cuidado em não configurar essa conduta, porque ela prejudica a imagem, ela gera uma série de problemas, além das sanções que estão previstas na própria lei. Tá bom? Bom, então no vídeo de hoje falamos sobre a captação ilícita de sufrágio. Qualquer dúvida você pode mandar para nós. Desejo a todos bons estudos e até mais. Tchau.